Bom, vamos lá, continuando. A gente vai agora da 270 até a 281. Como vai funcionar? Dessa vez nós vamos fazer juntos, ok? A leitura e grifar nós vamos fazer juntos. E aí as questões vocês vão respondendo com calma, com atenção, tudo bem? E depois a Pro manda a correção para vocês. Vamos lá. As sociedades africanas. Gente, lembrando que os portugueses, os espanhóis e todos aqueles europeus que faziam as grandes navegações, iam da Europa para o Oriente, atrás das especiarias, era preciso, não tinha jeito, contornar o continente africano, né? Contornar as margens do continente africano. Então, com isso tudo, o que acontecia? Eles conheciam diferentes povos africanos, diferentes pessoas, né? Diferentes grupos de pessoas. E esses grupos de pessoas, esses diferentes povos, tinham também, obviamente, diferentes culturas, diferentes maneiras de viver, diferentes maneiras de se alimentar, diferentes maneiras de viver o aprendizado, de viver o religioso, né? Por exemplo, alguns eram nômades, lembram o nomadismo que a gente estudou? Alguns viviam dessa forma, não tinham um lugar fixo para ficar, né? Outros aprendiam com a outra cultura, enfim. Então, os portugueses, espanhóis e todos os europeus que faziam essas grandes navegações aprenderam muito também com esses povos, né? Por isso que a gente tem esses registros históricos, essas fontes históricas nos dão essas informações. Então vamos lá, vocês vão grifar aí no primeiro parágrafo. Ao navegar pela costa da África, os portugueses entraram em contato com diversos povos que habitavam a região. Podem grifar. Continuem grifando o próximo parágrafo porque é bem legal essa informação. Ó, cada povo africano tinha um modo de vida particular, língua e seus costumes. Esses povos tinham também diferentes formas de se organizar politicamente. Eles não tinham uma monarquia só, eles não tinham um governo diferente, né? Cada povo tinha uma maneira diferente de se organizar politicamente, ok? No próximo parágrafo, alguns eram nômades. Outros se uniam em pequenas aldeias familiares sob a liderança de um rei ou rainha. Além disso, havia impérios com governos centralizados que dominavam vários povos e grandes extensões de terra. Vocês viram que a Pro leu, não leu o parágrafo todo, eu li o que é para grifar, ok? Então, se for preciso, voltem o vídeo para vocês saberem o que é para grifar, que são os pontos mais importantes, a maneira de vida deles, né? Uns tinham reis, outros não, outros eram uma aldeia e aí tinha uma pessoa só que comandava aquela aldeia, ok? Tanto que aqui eu quero que vocês parem o vídeo, pausem, tá? Leiam esses diferentes exemplos que eles colocaram aí de 3 povos. Tem 3 exemplos diferentes, olha só. Tem os berberes, tem os mandigas e tem os iorubás. Eu quero que vocês leiam, são 3 estilos diferentes de vida. Pausem o vídeo, leiam para poder continuar, ok? Continuando agora. As tradições africanas. Bom, já vamos falar aí que aí vem um ponto da cultura, né? Cultura, conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e valores transmitidos entre as diferentes gerações de uma sociedade. Então, cultura é o que a gente está acostumado. O nosso Brasil tão lindo, ele tem uma cultura imensa. É um país com diferentes culturas, com diferentes costumes. A gente aprende com o nosso povo. O povo do Nordeste nos dá tantos aprendizados, assim como do Sul, assim como nós do Sudeste também levamos muitos aprendizados, porque as nossas culturas são diferentes. O Norte, o Centro-Oeste, quantas coisas diferentes temos no nosso país. E assim funciona em todo lugar. Né? A cultura, o aprendizado de um para o outro, é isso que vale, é isso que é lindo e é isso que a gente tem que aproveitar e correr atrás do conhecimento. Então, olha lá,
Grifem o primeiro parágrafo. Este eu vou pedir para vocês grifarem inteiro, porque realmente é extremamente importante. As sociedades africanas praticavam a agricultura, a pecuária, a caça e a pesca. Também faziam trocas e comércio de produtos e desenvolviam técnicas artesanais de cerâmica, tecelagem e metalúrgica. Então, 3 tipos diferentes de arte aí que eles utilizavam. Aí vocês vão para o terceiro parágrafo. As narrativas contadas pelos griots faziam parte de tradições das comunidades e representavam aspectos de sua história e costumes. Ou seja, importantes marcas da cultura africana eram transmitidas pelos griots. Era um grupo de pessoas que traziam a cultura africana, a maneira de viver dos negros lá da África, através de música, através de poesia, de instrumentos musicais, ou mesmo só a linguagem, a troca, né, de conhecimento, mas a maioria das vezes através da música. Olha que lindo, que interessante, né? Aí mesmo nessa página tem 2 questões para vocês responderem, na 271, tá? Aí nós vamos aqui na 272 e 273. A 272 e 273 falam de coisas bem legais. Primeira, história. O que é história? O que é história? Não ouvi todo mundo responder, hein? Vamos ver se grifando aí vocês vão conseguir ligar uma coisa com a outra. Vamos lá, grifem. Segundo parágrafo. História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Então, a gente tem diferentes informações de diferentes povos, de diferentes lugares, de diferentes tempos, de diferentes fontes. Olha só, e tudo isso forma a história. Sabia que você é a história? Sabia? Sabia que você faz parte da história? Sim, nós fazemos parte da história. Imagine só daqui para frente o quanto que nós não vamos colaborar com a história, né? Viver em confinamento, viver em isolamento. Olha só como nós vamos colaborar, além de tudo que a gente sabe, além de tudo que a gente aprende, né? O quanto que a gente pode colaborar lá na frente, contando para as pessoas tantas coisas que a gente já passou e está passando, né? E vamos passar, não é mesmo? Você faz parte da história. Olha só que honra, né? Aí grifa também aí, ó, as transformações, no próximo parágrafo, tá? As transformações e também as permanências que acontecem no processo histórico devem-se à ação dos sujeitos históricos. Eles são pessoas ou grupos de pessoas que, com suas ações, promovem transformações na sociedade em que vivem, ou seja, todas essas pessoas, esses grupos que colaboram com informações, com ações, com atitudes, são as pessoas que são esses sujeitos históricos, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente fala assim, nossa, tal pessoa é um marco histórico. Por quê? Porque ela mudou a história, ela faz parte de algo, de algum acontecimento que hoje em muitos lugares é falado, que em muitos lugares são comentados, né? Aí lá no último parágrafo, para estudarmos fatos que acontecem no passado, utilizamos as fontes históricas. Fonte histórica é tudo que pode nos dar informação sobre o passado, como cartas, livros, diários, fotografias, selos, mapas, quadros, ferramentas e moedas. Quantos objetos podem fazer parte da história, né? Quantas fontes históricas nós temos? Nós temos fontes históricas materiais, nós temos fontes históricas orais, nós temos fontes históricas escritas, que são os livros, né? Então, tanta coisa podem colaborar com os registros históricos, né? A pedra que a gente vai utilizar, inclusive, para pintar, é um exemplo, faz parte também, é um tipo de material histórico, né? As escritas que antigamente eram desenvolvidas através de desenhos, através de imagens, porque não se escreviam ainda, ok? Então, tudo isso são fontes históricas. E olha só que legal, na página 273, fala do tempo histórico. O tempo histórico ele é dividido em um tempo da natureza e o próprio tempo histórico. Então, olha lá.
O tempo da natureza é o que transcorre independentemente de nossa vontade. Ele pode ser percebido, por exemplo, pelo decorrer dos dias e pelo envelhecimento das pessoas. Grifem o segundo parágrafo. O tempo histórico, por sua vez, é caracterizado pelas transformações e também pelas permanências que ocorrem na sociedade, né? Então, o tempo histórico são as mudanças que vão acontecendo de acordo com a evolução das pessoas. De acordo com essas informações, a gente vai percebendo, se nós não tivéssemos as fontes históricas, por exemplo, dos homens das cavernas, dos registros que foram deixados, que foram encontrados, como é que a gente ia perceber a nossa evolução que chegamos hoje à tecnologia e estamos aqui, ó, tendo aula EAD? Quem diria, né? Quem diria? E ainda por cima temos o tempo da natureza. O tempo da natureza é uma coisa normal, é a natureza, já fala. Nós vamos passando, nós vamos envelhecendo e nós vamos mudando com o tempo naturalmente, que é uma coisa que não tem como a gente interferir, né? Ok? Aí tem a questão da página 274, na verdade são 3 questões para vocês responderem, ok? Já já por volta. Beijo!